Boa noite a todos vocês. Estamos felizes hoje porque é uma quarta-feira. No mundo todo as pessoas estão se reunindo para orar. E orar é a minha paixão do coração. Eu não sei você, mas hoje nós iniciamos uma série de 3 quartas-feiras, onde nós vamos falar sobre unidos em oração. Para você que está nos ouvindo pela internet, nós deixamos também o nosso abraço, as boas-vindas, porque quem está do lado de lá da telinha também faz parte da nossa igreja. E eu fiquei pensando, assim, quebrando a cabeça de ontem para hoje, que texto bíblico eu traria sobre unidos em oração. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia diz que tudo que nós unirmos aqui na terra e ligarmos aqui, concordarmos, será ligado lá no céu. Você dá um amém bem gostoso para isso? Sabe por quê? Significa que se nós estivermos unidos, nós vamos mais longe. Unidos somos mais fortes. Unidos vencemos as diferenças. E é por isso que a união na oração tem tanto poder, meus queridos, que você não imagina o poder que está à sua disposição. Porque se você soubesse que a sua oração é uma bomba maravilhosa, você tiraria mais tempo para orar. Satanás tem nos afastado da oração, achando que fazendo-nos pensar que oração é perda de tempo. E sabe por quê? Porque às vezes queremos usar a oração como um artifício para fazer a nossa vontade. E não tem nada errado com isso, viu? Deus fala lá no Salmo 37, para você se alegrar, porque se você vai e busca Ele, Ele quer satisfazer até os desejos do coração. O Senhor planta desejos no nosso coração. Quem sabe aquilo que você está pedindo para Deus há 3 anos, vai acontecer amanhã às 9h30 da manhã? Dá um amém para isso, já pensou que delícia? A graça da oração é orar e entregar para o Pai Celestial algo que nós temos a certeza que Ele vai trazer no tempo dEle, do jeito dEle, da maneira dEle, e se não trouxer, eu estou agradecendo, porque o Senhor inventa coisas que não existem para nós. Não pensem, queridos, nessa noite que o Senhor está com o coração endurecido e não quer responder às nossas orações. O que eu aprendi com oração nesses anos todos e que eu queria dividir com vocês é que quando nós estamos unidos em oração, nós temos muito poder. Quando eu morei na Flórida, eu tinha um grupo de oração chamado Manancial no Deserto. Eu passaria a noite contando para vocês testemunhos assim, ó, um atrás do outro, de milagres que aconteciam. E Deus, Ele é muito engraçadinho, Deus é especial. Quando nós unimos em oração, nós sabemos que a glória é toda para Deus. Então, ninguém saía em vantagem quando respondia. Ninguém podia dizer assim, foi a Fátima do Geraldo, aquela mulher tem uma oração poderosa. A gente tem que parar com isso. Oração poderosa é a sua oração quando é feita em nome de Jesus. Você não está entendendo que o poder não está na Rosana, que faz ministério de oração, prega. Esse é um dos primeiros enganos de Satanás. Nos fazer nos afastar da oração, porque ficamos frustrados com o não de Deus. Eu tenho visto no decorrer dos anos que eu aconselho pessoas, gente, que experiência que Deus está me dando nesse Curitiba. Nem com diploma em Harvard eu ganharia o presente que Deus me dá naquela salinha ao ensinar as pessoas a orarem. Elas vêm para mim pedindo oração, já boto elas numa corrente de 7 dias, vai escolher 7 amigas. Mas por que 7? É alguma simpatia? Alguns perguntam, falam, não, imagina, nós que somos simpáticos. 7 é o número da perfeição de Deus, lembra a criação e dá uma semana de oração. Então você pega a Joana para a segunda, o José para a terça, a Mariazinha para a quarta. Sendo assim, nós vamos jejuar juntos por uma semana e o teu lar vai estar coberto. Queridos amigos, eu não teria tempo para te contar quando as pessoas voltam aqui depois, porque elas voltam para dizer assim, menina, aquela fórmula de oração deu certo. Então eu queria te dizer nessa noite que oração não tem fórmula. Para a gente receber resposta, tem que orar. Tem que investir tempo nessa coisa bonita de oração e parar de fazer projeto para a gente mesmo responder a nossa oração. Hoje eu conversava com a Soraya, minha amiga, e nós precisamos tirar um amigo nosso do fundo do poço em comum, e ela deu uma ideia assim, Rosana, vamos montar uma corrente de oração organizada, elaborada, pegar o nome das pessoas, cada um ora no horário. Por que quando a gente quer abrir uma empresa, amigos, a gente reúne as pessoas que querem que trabalhem com a gente fala, esse aqui é o financeiro, esse aqui vai cuidar da divulgação do projeto. Quando é oração, parece que vai de qualquer jeito. E é por isso que muitas vezes nós não levamos a oração a sério, então a resposta dela não chega para nós. Sabe por quê? Oração é algo tão precioso que, queridos amigos, quando os anjos falam o nome de Deus, eles cobrem o rosto com as asas. No céu tem muita adoração e louvor.
O Senhor se agrada de um coração agradecido e não de uma noite de murmuração. Muitas vezes, quando fazemos um culto na nossa casa, reunimos pessoas para orar e que desespero quando vem o momento da murmuração. E lá no Manancial, no deserto, a gente tinha o bloco do Abrindo o Coração. Então, o Abrindo o Coração tinha 2 regras. A gente não pode falar mal dos outros no Abrindo o Coração, e a gente tem que abrir o suficiente só para deixar em pauta o nosso pedido. Mas aquela dor, aquela tristeza, a angústia, a gente vai abrir lá no terapeuta. Eu digo para as meninas, na sala do conselheiro, aqui nós vamos apresentar para Deus a nossa maior necessidade, mas a nossa maior gratidão. Queridos amigos, coisas incríveis, eu com esses olhos pecadores, mas que gostam demais de Jesus, viram acontecer debaixo do meu teto, com 60 mulheres orando de madrugada. Uma noite nós tivemos 120 mulheres com um mingau de milho às 4h30 da manhã, aquele panelão de mingau de milho, e as meninas chegando com potinhos assim numa noite fria, e cada uma trazendo o seu pedido, famílias restauradas, filhos libertos das drogas, amizades desfeitas que voltaram de um dia para o outro, e não era uma fórmula. Nós descobrimos que para receber resposta, as nossas orações nós precisamos orar. Ninguém sair por aí dizendo que ora pelos outros e não ora, vai receber resposta, porque a oração é tão sério, que você não pode dizer para as pessoas que você está orando se você não está. Eu estava aqui agora, esperando para entrar, e escrevi para Renata. Renata, minha amiga de oração, uma mulher de fé no Rio de Janeiro, está passando problemas incríveis de saúde, hospitalizada, com uma infecção, descobriram que é nos rins, ela está em angústia. Eu disse, Renata, hoje eu entro no púlpito, Renata, com você no meu coração, amiga, e a hora que eu puder, no meio do sermão, eu dou uma paradinha e oro por você, e eu estou aqui colocando o nome da Renata, para dizer para você que Deus não me abençoaria nessa mensagem, se eu tivesse mentido para ela só para fazer um tipo. Renata está lá, não sei se está me assistindo, se está no hospital, mas nesta noite, o Senhor está enviando o seu anjo até aquele hospital, para cumprir o seu propósito na vida da Renata. A oração liberta, amigos. Foi à meia-noite, quando aqueles estavam presos, os prisioneiros cantavam louvores, e à meia-noite as cadeias foram abertas, as correntes foram quebradas, e Paulo e Silas pôde sair pregando o Evangelho. Quero dizer a vocês nesta noite, levem a oração a sério, e Deus levará muito a sério os vossos pedidos. Como eu te disse, o Senhor tem prazer em nos responder. Não pensem que nós temos um Deus que quando a gente se une em oração, as pessoas dizem assim, Rosana, esse negócio de oração dá até medo, irmã. A gente começa a orar, o diabo começa a atacar a gente. Para de falar do diabo. Você começa a orar, Deus começa a te ouvir, amém? Você começa a orar, o Espírito Santo começa a descer. Satanás, gente, ele é o arqui-inimigo, vive aqui há muitos anos, está muito longe de ser poderoso como Deus. Ele trabalha, levanta cedo, não dorme, tem uma equipe organizada, é cheio de estratégias, e se você não aprender nos joelhos vencer Satanás, não é com boca que você vai vencer, não é gritando com ele, não é ameaçando, porque nós lutamos contra potestades, diz a Bíblia. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra e precisamos nos posicionar de que lado estamos, e a união na oração nos posiciona. É por isso que eu sou apaixonada por grupo de oração. É uma pena que aqui em Curitiba eu não tenha tempo para abrir grupos de oração na casa das pessoas, porque quando eu trabalhei fora, esse era meu trabalho. De terça a sexta nós tínhamos cada noite um grupo, ali fazemos um grupo de oração, e quantos batismos aconteceram que saíam dali para a classe batismal, porque a oração é uma linguagem universal, todos gostam de orar. Eu estava indo fazer um congresso agora com a Denise, aqui em Porto Alegre, nas minhas férias. Peguei um voo da Gol, assim, esses voos bem madrugada, cedinho, quando o avião subiu, assim, o sol começou a nascer, e eu sentei do lado de uma moça, de uma senhora que não abria a janela. E eu fico agoniada, porque eu quero voar no avião, eu quero a janela aberta. Tanto tempo tive medo de avião, agora que Deus ajudou a perder, eu tenho que ver, né? Porque antes eu queria pôr a almofada na cabeça, eu já não queria janela. E eu olhava para a moça, eu olhava, sorria para ver se ela abria a janela, e quando eu sorri daí que ela fechou mesmo. Eu falei, Senhor, ela precisa de oração, mas eu que preciso de oração para sair daqui. Era a poltrona de 3, de repente a Denise olha para trás e fala, Rosana, desocuparam os primeiros lugares, só aqueles primeirões lá que não pode. Eu falei, estou indo para lá, vem Christopher. Quando eu cheguei, tinha uma outra moça na janela, o olhão azul que parecia 2 bolinhas de vidro, coisa mais linda. Olhou para mim, sorriu, assim, um sorriso que nem parece que estava assim, amanhecendo o dia. Moça de bom humor, e a janela aberta. Sentei do lado dela, e ela falou assim, eu falei para ela, para onde você está indo?
Como? Todo mundo estava indo no mesmo avião, gente, para Porto Alegre, mas só para puxar papo. E ela, nervosa, com medo, nem percebeu e respondeu: eu estou indo para Porto Alegre. Eu falei: olha, eu também. E olha que dia lindo, menina, pensar que eu não tenho coragem de pegar o meu celular para ligar, para tirar foto, porque meu filho está dormindo aqui no meu braço. Não, eu fotografo tudo para você. E ali começou a conversa. E ela falou assim: nossa, quem é você? Eu falei: eu sou conselheira de uma igreja. Nossa, como eu estou precisando de um conselho. Parece que foi Deus que pôs você do meu lado. Eu falei: menina, posso orar por você? Vai lá na minha igreja. E começou. De repente, o papo foi tão bom sobre a oração e o que Deus pode fazer na vida dessa moça, que eu só ouvia o comissário dizendo assim: por favor, arrumem as poltronas, guardem as mesas, apertem os cintos, chegamos em Porto Alegre. Ela olhou para mim e falou assim: menina, não vimos o tempo passar. E falamos de oração, falamos de poder. Gente, as pessoas estão caindo aos pencas, maduras, no festival, nos aeroportos, na Rua 15, em todos os lugares precisando de oração. Ontem eu tive um evento com o braço, né, que eu falei para vocês que esse braço não para de doer, e eu nunca fui cuidar dele, onde fui parar lá no Vita. À tarde o braço doendo, pensa um braço que inchou, está uma bola grande aqui. Achei um ortopedista chamado Henrique, fui bem atendida, fomos eu e a Josiane para lá, e a hora que entrei, estava uma moça sentada do meu lado no raio-x e começamos a conversar. Qual é o assunto? Doença e oração e cura. Em todos os lugares você consegue introduzir o assunto oração. Portanto, se eu falo para alguém que está em profunda depressão, está aqui a Poliana que não me deixa mentir, comece a montar um grupo de oração, se mexe, sai de cima dos seus problemas, para de focar o que está ruim, porque o que a gente foca expande. É hora de entregarmos para Deus os nossos problemas, sem tentar dirigir a Deus do que fazer, porque, amigos, Ele é Deus. Quando nos unimos em oração, alguma coisa acontece. A oração nos faz tocar o céu. A oração não é somente a respiração da alma, traz vida para pessoas que estão vivas, mortas. Fala-se muito de suicídio hoje, as pessoas estão querendo tirar a vida. Crianças de 12 anos, as mães estão me ligando porque elas não querem mais viver. A oração pode mudar tudo. E é por isso que eu gostaria que você, nesse momento, abrisse comigo Mateus 6. Capítulo 6, do versículo 9 ao 13, nós vamos ler todos juntos. Porque essa é a oração, assim, da paixão do meu coração. A oração do Pai Nosso fala muito, é sobre ela que eu quero conversar com você um pouquinho esta noite. Porque se estamos unidos em oração, orem juntos, queridos amigos. Ninguém, isso eu vou te dar uma dica aqui de conselheira, faz se você quiser, né? Não vou me meter se você falar que não, a amizade é a mesma. Mas eu não estaria aqui pregando hoje se eu não tivesse amigas de oração. Arranje parceiros de oração. Não são parceiros para ficar falando da sua vida e dos problemas. Tem gente que é muito sério, é muito fechado, introvertido, eu respeito isso, mas você tem que ter alguém que ore com você ao telefone. Você precisa ter alguém que você sabe que se você ligar para essa pessoa 3 da madrugada, ela vai te conectar em oração e vai orar com você. Todos nós precisamos de parceiros e parceiras de oração, porque quando nós unimos em concordância, há um movimento no céu incrível e no mundo espiritual. Cada vez que você ajoelha, Satanás treme, porque ele sabe que uma alma, por mais pecadora e fraca que seja, diz a profeta do Senhor, Ellen White, quando ela dobra o joelho, ela move o mundo. E no reino espiritual, coisas começam a acontecer. Eu queria que você lesse comigo agora a oração do Pai Nosso. Vamos todos juntos? Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Vamos lá, 1, 2, 3? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Quando nós lutamos em oração, nós estamos em uma guerra. Eu não sei se você sabe, eu participo de um grupo aí de mulheres, que eu nem conheço todas, mas elas chamam guerreiras de oração. Magali me botou nesse grupo e a gente está lá guerreando. Sabe qual é a nossa arma mais poderosa nesse grupo? Não é a falação, é a oração.
Ninguém se conhece, mas está todo mundo orando, tirando um dia na semana para jejuar, porque nós sabemos pelos exemplos bíblicos, queridos amigos, o que a união da oração faz força. Por isso é muito importante o nosso culto de oração na quarta-feira. Você que está à distância ou está aqui, veio aqui para colocar o teu coração no altar, para que Deus faça para você o impossível acontecer e, principalmente, que Deus te dê sabedoria para aceitar a vontade de Deus. Esse primeiro momento do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse Pai Nosso que estás no céu me lembra assim, que eu e você só podemos orar o Pai Nosso e entender o poder desta oração, que a gente aprende de cor quando é pequenininho para falar na escola sabatina, e a gente sai repetindo por aí, e eu já percebi que existe assim uma sensação no ar, quando a gente fala da oração do Pai Nosso, as pessoas dizem: vai orar Pai Nosso? Hoje à noite você vai descobrir o que a oração do Pai Nosso pode fazer na sua vida. Semana que vem nós vamos descobrir mais alguma coisa sobre oração, e na outra também. Mas essa hoje é muito especial. Quando eu digo Pai Nosso, que estás no céu, eu estou falando de um pai, de alguém muito próximo, que mora lá em cima. E sabe o que esse Deus foi fazer lá? Ele está preparando lugar para mim e para você. Deus não está em inatividade. Deus não está com seu braço encolhido, ou seu ouvido surdo, ou tem Alzheimer, que está demorando tua resposta e não vem. Você, quando diz Pai Nosso que estás no céu, você tem que ter a certeza de quem você está falando. Você não pode só repetir assim, bobamente, Pai Nosso que está no céu, aquela coisa decorada. Essa oração precisa entrar no teu coração e você saber que cada pedacinho dela representa um passo de obediência em direção à resposta que colocamos na cesta hoje. O nome da Renata, o filho preso da minha amiga, alguém que ligou ontem tentando pular de um prédio. Todas as pessoas passam por seus desafios e lutas, mas elas precisam entender que Deus está no céu em atividade, meus amigos. Deus não dorme, Deus não se esquece dos nossos pedidos. Portanto, se eu oro para um pai, eu preciso entender que não é para o meu sobrinho que eu estou orando. Eu não estou falando com qualquer pessoa, não é um primo, um agregado da família. E se você tem a figura de pai distorcida por conta da tua casa, ou de histórias que aconteceram na infância, em nome de Jesus, visualize um novo pai e o que Deus pode ser para você. Tudo aquilo que o seu pai não foi. Já deu problema com o primeiro, aceita esse que não vai falhar. Esse não vai embora, esse não abandona, ele está lá no céu, de olho em nossas lutas. Pensem que Deus sabe que sofremos. Deus sofre conosco. Pensem que para Ele não é fácil ter que segurar o seu filho ainda de não voltar, porque ainda não deu, está feito e não é a hora, mas o seu coração pulsa em amor por mim e por você. E o que Ele está fazendo lá? Lutando por mim e por você. Preparando tudo para nos receber. Casas com quartos cheios de carpete bonito, frutas e plantas plantadas no fundo de casa, hortas onde não teremos mais agrotóxicos que vão fazer mal para a nossa vida. O Senhor está preparando lagos onde ninguém mais vai morrer afogado. O Senhor está preparando as asas das aves para que possam voar e cantar de manhã em nossas janelas. O Senhor está deixando tudo organizado, porque quando nós subirmos, e nós vamos, viu gente? Eu não sei quanto tempo falta, mas pelo poder de Deus nós vamos. E quando nós chegarmos lá, Deus se apresentará para nós com uma linda e uma grande festa. Sabem, quando Ele diz que está nos céus, e a gente diz que Pai Nosso que estás no céu, isso me lembra o quanto nós precisamos pensar um pouquinho mais nas coisas do céu. Somos demais presos às coisas da terra. Tem pessoas que me trazem pedidos de oração, e eu não acho ruim que nós oremos por coisas materiais, todos nós precisamos delas, viu? Como diz o pastor que me visitou no hospital quando eu estava doente uma vez: Rosana, dinheiro não traz felicidade, mas que traz coisinhas da cidade, traz. Não há pecado nenhum você pedir casa, dinheiro, sucesso, contanto que os seus olhos estejam no céu. Por isso aqui diz, Pai Nosso que estás no céu, para que nos dê desejo de nos desprender das coisas aqui da terra. Se perdermos o que perdemos nessa terra, o Senhor nos dará 100 vezes mais, meus amigos. O que está preparado para nós não é bolinho, não. É coisa fina. É coisa que o teu olho e a minha mente nunca viu. E é por isso que quando a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, minha mente voa. Eu consigo visualizar minha mãe entrando no céu ressuscitada, encontrando meu pai Evaristo do lado de lá. Eu falei: Evaristo, você veio? Não acredito. Com aquele jeito dela. Eu posso imaginar meu pai procurando meus filhos gêmeos, e eu tendo que explicar: pai, veio um só, é o Christopher. Quando eu ajoelho e digo, Pai Nosso que estás no céu, é o melhor momento de terapia e cura para a minha alma.
porque eu vou com a minha mente para um lugar que existe, que não é fake, como diz a televisão, e que funciona na minha vida, para me ajudar a compreender que toda essa palhaçada de terra, tudo isso que eu vivo, tudo isso aqui que eu estou vivendo é passageiro. Hoje eu passava numa calçada para comprar uma comida para o cachorro, e eu passei em frente a uma lotérica, né? E eu vi que a lotérica estava tão lotada, eu parei e olhei, e saiu um senhor de camisa xadrez, muito distinto, cabelo grisalho com filho, e ele falava assim com o bilhetinho da loto: "Ê, filhão, se pai ganhar, hein, filho? Ai, filho, primeira coisa, o que a gente vai fazer?" Eles começaram a sonhar, e eu segui, né? Segui, porque eu falei, gosto de falar de sonhos, né? Se der uma oportunidade, eu apresento para eles um sonho melhor. E ele falou assim para o filho: "Ah, filhão, primeira coisa, vou comprar aquela Mercedes dos seus sonhos. Depois, filho, acho que a gente pode sonhar com uma casa." E esse homem pôs o bilhetinho da loteria no bolso, e no bolso dele, quando ele colocou, ele andava assim, ó, com medo de alguém pegar o sonho dele. Eu falei: "Meu Deus, ajuda esse homem. Que sonho pequeno. Uma Mercedes, que dó, gente. Gente, eu tenho um carro, 2011, a coisa mais linda está lá embaixo. Luminoso, Fiat 2011. Ele me leva para todo lado, e a felicidade é saber que quando eu posso dar uma carona para alguém, que alegria que ele me traz para a igreja. Que alegria ter pernas, como disse o pastor Denilson, se não tem carro. Por muito tempo eu tive só perna, por muitos anos. Era o meu sonho de adolescente ter um carro. Eu viajava para as igrejas para pregar, ficava em ponto de ônibus com meu guarda-chuva, e eu lembro que uma vez uns caminhoneiros passaram, jogaram tomate em mim, e eu ficava driblando com o guarda-chuva, porque eles acharam super engraçado jogar tomate na minha roupa, que era de cor clara. É óbvio que o inimigo estava por trás daquilo, porque eu estava indo pregar, mas eu me tornei ágil e me protegi, e não caiu um tomate, amém? Tão feliz, porque eu sou ágil. E se eu não tivesse os dois braços? Eu ia ficar ali, ó, à mercê dos tomates. Nós temos que aprender a agradecer a tudo que Deus nos dá. Eu orei anos por um carro, irmãos, que lá atrás nunca veio. Foi num momento que eu entrei num consórcio, que a ajuda de um grande amigo, e que eu orei e falei: "Senhor, agora não dá mais, essa perna esmagada, só ando de carona." A Bíblia diz: "Apresenta tuas razões ao Eterno. Luta com Ele em oração." Não é para convencer Deus, mas é para abrir o coração e dizer: "Senhor, atende minha necessidade." Aí veio lá o carrinho, Escort XR3, nem sei se ainda existe. Quero te dizer que quando Deus quer, Ele faz, e Ele só vai fazer dentro de propósito. Porque a gente não tem que fazer da loteria no bolso a nossa felicidade. Que dó daquele homem, se ele for para o Google e ler o que acontece com as pessoas que jogam na loteria depois, um dinheiro que entra fácil e sai fácil, um dinheiro que afasta amigos, um dinheiro que faz mudar de cidade, esquecer a própria identidade, um dinheiro que não foi ganhado com a bênção. Eu creio que Deus não sorteia bênçãos. Deus tem propósito e tem dia e hora para chegar na minha porta e na sua, com tudo que nós precisamos. Por isso a gente tem que saber quem é o Pai que está lá no céu, não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa para a gente ser irreverente, para sair dando soco, murro na cara de Deus, porque Deus levou meu lar. Onde estava Deus quando meu marido foi embora? Ele estava no mesmo lugar, que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E em nome desse Jesus que morreu por nós, eu digo a você, tudo aquilo que nós perdemos nessa terra, o Senhor tem um jeitinho e uma gracinha de nos restituir. Vai lá para a história de Jó. Jó não atribuiu a Deus falta alguma, e o que me emociona na história de Jó é aquele momento assim: "Porque você não pediu a ruína dos teus inimigos, Jó, eu te levantei." E aí eu vou para aquela parte do santificado seja o teu nome. E as pessoas hoje, algumas elas querem ser santas demais, e dá um desespero que elas deixam a gente maluco dentro da igreja, porque é muito santo, e não consegue, daí fica frustrado, fica doente, sai da igreja. Eu quero te dizer que santo é ser separado para o Senhor. Então todos nós nessa noite fomos separados para o Senhor. Precisamos cumprir esse propósito. Separado é não andar igual a galera, é não sair fazendo o que todo mundo faz, é ser diferenciado. Mas não é um diferenciado para ficar com o nariz em pé, é um diferenciado para orar, para entender que assim como Jesus passou nessa terra, nós podemos seguir os seus passos, copiar o seu jeito de ser, seguir o seu ministério, orar como Jesus orava. Por isso que quando reconhecemos com quem estamos falando, sabemos que é o Deus Pai, mas é o ômega, é o alfa, é o princípio, é o fim, é o eu sou, o grande eu sou. Jesus é o conselheiro, é o príncipe da paz, é o Pai da eternidade. Ele é tanta coisa que Ele tem que servir para cada necessidade sua. O dia que você está deprimido, sem saída, eu não sei o que eu faço, Jesus é o conselheiro.
O dia que você está morto, que seus inimigos te esmagaram, você está com aquela sede de vingança, eu vou jogar ovo naquela pessoa, eu vou. Jesus olha para você e diz, deixa que a vingança pertence a mim. Você não sabe o meu jeito de fazer vingança, não é como o seu, porque eu amo a todos, inclusive aos que vos perseguem. Aí quando a Bíblia diz, venha a nós o teu reino, eu acho muito lindo, porque eu e você só podemos orar, venha a nós o teu reino, se eu e você estivermos dispostos a aceitar a palavra de Deus como regra e domínio dele, para o interior da minha vida. Amigos queridos, aceitem a vontade de Deus, não retruquem com a Bíblia, não façam ao contrário quando Deus pede assim. Vejam na Bíblia a história de Abel e Caim, terminou em morte e desgraça, por um detalhe de uma fruta. Mas que coisa boba, será que Deus não podia ser menos criterioso? Não, Deus nos dá o caminho da felicidade. Quando nós fazemos a nossa própria receita, a gente que se vire, porque os resultados vão ser o que nós produzimos. Abel e Caim foram para o altar, Deus pediu animal, Caim quis inventar, quis ser diferente, quis dar um upgrade no altar. Falou, vou levar aqui leguminosas, frutas. Imagina que Deus vai rejeitar o que eu tenho no coração de melhor. Queridos amigos, nosso coração é corrompido. Ninguém deve confiar no seu próprio coração, porque a gente dá uma pernada em nós mesmos. E é por isso que temos que seguir o que a palavra de Deus disse. Deus disse o sábado, não disse o domingo. Deus disse, dê 10%, não está pedindo 2%, nem 80%, nem tudo. Deus chegou para você e disse, seja fiel à sua esposa, porque eu não quero encrenca. Não adulterarás. A Bíblia diz, não rouba, não mente. A Bíblia diz, controla o teu interior quando você começar a ficar com inveja do projeto do outro. Deus avisa porque Ele tem felicidade. Aí o que nós fazemos na Bíblia? Nós oramos, venha a nós o vosso reino, mas não seguimos as orientações de Deus. Se Naamã tivesse passado por ali para curar da lepra e insistido um pouquinho mais no chiquete da sua indumentária, recusando mergulhar naquele rio, porque achou que o rio era sujo demais, Naamã não teria sido curado de lepra. Ele resistiu, ele tentou voltar, ele ficou contrariado, mas no fundo, ele sabia que a palavra do profeta traria cura. Eu quero dizer para você que a Bíblia traz cura. Eu nunca conheci, em mais de 20 anos de atendimento, uma pessoa que se entregou completamente a Jesus e se deu mal. Não conheço. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você é personalizado. É individual, não depende do que os outros pensam de nós, não precisa de ajuda de ninguém, é como num combo, você vem e recebe o pacote. Saibam, meus amigos, Naamã foi curado de lepra, porque obedeceu. Quando a Bíblia me diz ali no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, a maior dificuldade que eu encontro quando eu oro com pessoas, e eu oro muito com as pessoas, graças a Deus, é as pessoas quererem trazer tudo para o altar, mas ficar segurando. E ela segura e ela fala, e agora, se Deus disser não, eu tenho que ter um plano B. Nossa, se Deus disser não, irmã Rosana, eu não vou dar conta. Eu não aguento. Aí as pessoas começam a se programar para o não de Deus, porque sendo assim, acho que as pessoas podem ameaçar Deus. Amigos queridos, Deus conhece o coração, a nossa intimidade. Ele sabe o que nós vamos fazer com o pedido que a gente fez aqui, se amanhã às 9h30 da manhã você receber a sua resposta. Portanto, deixem Deus dar a última palavra. Deixem Deus trazer os resultados. Parem de sofrer de uma doença que eu já tive há muitos anos atrás e fui curada sem remédio. Foi levando paulada na vida que eu fui curada. Eu tinha a doença da idolatria de controle. Eu pedia, mas eu ficava de olho. Eu não tirava a mão, eu levantava a corrente de oração. Uma corrente de oração não dava certo, eu pegava uma segunda. Então eu falava, já sei, o problema é o número de pessoas. Aí uma vez, eu nunca esqueço, uma moça chegou na minha casa, bateu na porta de casa e falou assim, olha, Deus mandou um recado para você. Nós já abri a porta, já fiz a moça entrar, já dei chazinho. Foi, imagina, recado de Deus, estou esperando uma resposta. Olha, ele disse que você deve orar, preparar sacolinhas vermelhas ao redor da sua sala. Do lado de cá você deverá colocar sacolinhas verdes. O Senhor dirá quais são das sacolinhas a direção que você precisa tomar. E trouxe também um vidro de azeite, porque esse vidro de azeite você deverá derramar pela casa inteira. Eu falei, meu pai, se eu jogar esse vidrão de azeite, o carpete vai absorver. Com aquele calor de Flórida, vai subir um cheiro de azeite, que quem passar em frente de casa vai pensar que aqui é restaurante de comida feita com azeite. Eu olhava aquele monte de sacola, e aí eu liguei para minha mãe no Brasil, minha mãe muito dada à oração. Mãe, a moça veio aqui hoje. Filha, dê um chá para a moça
encaminhe rapidamente a moça para um terapeuta. Eu falei, mãe, o que é isso? A moça tão equilibrada. Filha, por favor, Deus não mandou as sacolinhas. Você usa toda para fazer comprinha, filha. Pega as vermelhas, usa um dia, as verdes para o outro. Seja educada com a moça, mas encaminhe a moça. Na verdade, filha, eu acho que você deveria encaminhar para o psiquiatra. Essa moça trazia semanalmente recados, mas sempre com critérios. 3 meses depois, essa moça teve um ataque muito sério. Hoje não sei onde está essa moça, mas graças a Deus eu pude compreender que quando Deus fala conosco já está escrito na palavra. Deus não precisa de rituais. Deus não precisa de misticismo. Quando Deus mandar um recado para você, Ele vai falar com você. Por isso que eu insisto que você abra a Bíblia, que você aceite a vontade de Deus como ela é. Nós queremos usar orações para que veja realizados os sonhos do nosso coração. Hoje trabalha-se muito com o tema de sonhos, né? Eu também amo esse tema. Mas o nosso sonho, se for sem Deus, amigos, pode virar pesadelo. Você compreende que todo sonho sem Deus é passível de uma tragédia? Vejam nas bodas de Caná. Todo mundo pronto para o casamento, a noiva lindona. De repente vem a notícia no meio da festa, que estraga prazer, acabou o vinho. Um homem que acabava o vinho no meio da festa era um fiasco. Ficava mal falado na região toda. Esse homem não consegue calcular o tanto de vinho da festa. Como é que ele vai alimentar essa mulher? Acabou o vinho porque ninguém planejou. Será que eles botaram tudo no cartão de crédito, acabou o dinheiro? Aí começou a fuar, né? O que aconteceu? Foram nos ceasas de Caná, tudo fechado. Festa de casamento de 1 semana. Todo mundo envolvido na festa. E a mulher, o que fazia? A noiva chorava. Que mulher chora. E o homem tentando administrar. Tentaram de tudo. No último momento lembraram que Jesus estava lá. Jesus não era padrinho, não veio para fazer o casamento. Jesus era um convidado. Estava ali acompanhando sua mãe. Chamaram sua mãe desesperada, tentando que a mãe de Jesus fizesse algo. Ela falou, não posso fazer nada. Eu chamo meu filho e vamos ver o que ele vai fazer. De repente Jesus aparece como um personagem central, mas estava ali apenas observando, porque deixaram Jesus por último. Eu e você estamos muitas vezes em problema, queridos amigos, ouçam isso, que não é uma frase minha, porque deixamos a oração por último. Depois que a gente tentou tudo, terapia, empréstimo no banco, depois que tentou choro, depois que tentou tirar a vida, que a gente vem, Jesus está no casamento. Será que ele pode fazer alguma coisa? Aí a gente vai no desespero. Aí quer que Jesus faz no último minuto, aí faz de tudo, aí quer pôr sacolinha vermelha, sacolinha preta, aí acha que se orar com o pé torto para trás dá mais sorte, aí fica pensando, e se eu mudar a voz na oração? E se eu fizer a oração agora sim? A cada 3 minutos eu dou um grito. A gente quer fazer umas coisas diferentes, para ver se chama a atenção de Deus. Sabe o que chama a atenção de Deus? Que na Bíblia, um coração quebrantado e contrito. Amigos, Deus não aguenta. Quando aquele noivo foi para Jesus e disse, eu não tenho vinho, eu estou caindo na boca do povo, como é que eu vou terminar a festa? Jesus disse, calma, pega as talhas cheias de água, mas essa água, Senhor, é a água da purificação dos judeus, isso é água suja. Don't worry, Jesus disse, não se preocupa. Pega lá e traz. Traz o que você tem, cheio de água suja mesmo. E Jesus colocou o olho e a boca dele naquelas talhas de pedra. Ele simplesmente abençoou. E dali saiu o melhor vinho que de fiasco o noivo foi lá em cima, no up das redes sociais. Aí todo mundo começou a dar like para o noivo. Sabe por quê? Porque a glória foi de Deus. E Deus pode usar até a sujeira da minha vida e da sua para resolver o nosso problema. Alguns de nós precisamos continuar com as talhas sujas por um tempo, para não acharmos que nós somos o tal. De vez em quando vai acabar vinho mesmo na nossa casa. De vez em quando vai acabar vinho na nossa vida financeira. Vai acabar, de vez em quando todos os nossos amigos vão sair, nós vamos ficar sozinhos. De vez em quando vão acontecer algumas tragédias mesmo, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, coloca as talhas de pedra e deixa o dono do mundo resolver. Para de dar sugestões e pitaco para Deus. Esses dias eu estava com 3 perguntas para Deus, né? Tem 2 meses que eu estou com essas 3 perguntas, perturbando o mestre. Aí eu volto, daqui a pouco eu me acalmo, eu volto. Aí eu levantei. A semana passada, de madrugada, assim que eu fui beber uma água, eu falei, Senhor, de madrugada o Senhor disse que vai ouvir. Então agora eu vou abrir minha meditação. Por favor, pelo menos uma das 3 perguntas, o Senhor nunca me nega uma resposta. E quando eu abri a meditação, sabe o que estava escrito ali? Gostaria tanto de poder te abençoar, mas você faz perguntas demais.
Te dou a cópia da meditação. Francis J. Roberts, está lá em casa a meditação. Quando ele falou aquilo, eu só bebi água. Senhor, desculpa, na verdade eu estava só bebendo água. Eu vou deitar, obrigada por tudo, Senhor, pela noite, pelas estrelas. Imagina, eu saí pela tangente, disfarçando, acho que ele nem percebeu. Fui quietinha, me cobri com meu pijama de nevinha, que eu comprei novo, uma graça, com esse inverno, me aquece. Bebi meus 2 copinhos de água, virei para o canto. Não mais perguntas. Ele escreveu ali na meditação, quero muito te abençoar, mas você faz perguntas demais. Eu e você nos esquecemos que quando a gente está falando com Deus, Ele sabe que a gente precisa de vinho. Ele sabe que o vinho acabou. Ele até vai usar essa situação de dor e de desprezo e de tristeza para lapidar nossa alma que é suja como aquela talha. Nós temos coisas em nós que a gente desconhece, que aparece assim no meio de uma compra no supermercado. É uma vontade de bater naquele que entrou na vaga do nosso carro. Aí a gente fala, meu Deus, eu sou crente, o que eu estou fazendo? Batendo em alguém por causa da vaga do carro. Nós nos desconhecemos e é por isso que a oração fala que Deus vai nos dar a sua resposta no tempo certo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não duvide do cuidado de Deus. Deus está cuidando de você como aves e pássaros. Tira um dia para ficar com a sua família, para de preocupar tanto com esse tal desse ganho. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, do suor do seu rosto ganharás o seu pão. Mas seria muito interessante nós sabermos que o nosso pão não vem por conta do suor do rosto. Semana passada eu tive um evento engraçado com Deus, comprei a minha abóbora, né? Fiz o doce de abóbora e fui fazer a receita do pão de abóbora da minha mãe. E tinha terminado de limpar a cozinha, sabe aquele momento gostoso? Aí o que eu fiz? Eu inventei de fazer uma oração com o meu pão. Senhor, obrigada por esse pão de abóbora. Essa receita da minha mãe é tão fantástica, desde pequena. Senhor, esse pão vai crescer. Agora eu vou fazer as atividades. E daqui a pouco eu ponho ele no forno. Eu vou fatiar ele, passar o doce de abóbora. Fazer um chazinho de camomila para acompanhar. E aí eu vou sentar para conversar contigo num momento gostoso. A gente vai tomar chá juntos hoje, Senhor. Batendo papo com o Espírito Santo. Menina... Coloquei o pão 1 minuto para terminar de secar a pia aqui, ó, em cima do fogão. Esqueci que tinha um foguinho ligado lá atrás. Foguinho pegou foguinho no guardanapo, subiu pela parede, começou bem alto. E eu falava, mantenha calma, Rosana, você teve aulas na brigada dos bombeiros, você tem que fazer alguma coisa. E o Cris lá da sala dizia, mãe, a cozinha está pegando fogo. Eu falei, filho, quase, mas está tudo sob controle. E o guardanapo foi, e a tigela que estava o pão derreteu, colou na massa do pão. E a tigela era preta, o pão amarelo, deu um contraste lindo. E eu peguei uma toalha bem grande e comecei a falar com Deus, Senhor, me ajuda a apagar esse fogo, não apagava, e o fogo passando, se alastrando para a tigela, para o guardanapo. Quando, de repente, nas 4 boquinhas do fogão, já podia se ver a labareda subir. Aí eu já disse, fogo apaga com água. Peguei uma tigela, joguei e o fogo foi embora. Perdi o pão, perdi a tigela, perdi o guardanapo, olhei para Deus e falei, Senhor, e agora, hein, menino? Que vontade de te pedir uma explicação, porque eu orei com o pão, foi meu primeiro pão orado. E aí a gente começa a achar que a gente é grande coisa. Quando de repente eu senti no meu coração uma ideia muito forte. Você não cuidou do seu pão, você foi descuidada. O fogão estava ligado, ninguém coloca uma tigela do lado de um fogão ligado com um guardanapo em cima. Ali eu mesma disse para mim, puxa vida, acho que eu estou precisando de um treinamento, isso é a pressa. Às vezes nós fazemos isso com a nossa vida. Nós tomamos algumas decisões que levam a trágicos resultados, como um grande incêndio. Ainda Deus nos ajuda a apagar o incêndio, a gente está perguntando para Ele por que aconteceu. É por isso que aqui, quando Deus fala, eu vou te dar o pão de cada dia, nós temos tudo o que precisamos para sermos felizes. Eu tenho essa estatística aí nos meus atendimentos. Tudo que você precisa, você tem para ser feliz. A questão é que a gente sempre quer mais. E não tem pecado em querer mais. Mas quando você se desespera, você enlouquece pelo mais, começa a roer as unhas, se sente inferior porque não tem o que o outro tem, aí começa a sua desgraça e a minha. Vejam a multiplicação dos pães e peixes. Jesus levou aquele menino, fez uma oração com aqueles pãezinhos mirrados, ali 5 pães e 2 peixinhos. Gente, Deus multiplica o que nós temos, e é por isso que nessa parte do Pai Nosso eu tenho que te perguntar, como vão suas doações? Para quem, com quem você está partilhando o pão? Não estou falando de dízimo e oferta, não. Estou falando de doação do coração. Você é daquela pessoa que passa pelo mendigo e diz que é um problema social, e que ele tem que ficar lá porque aquilo ali foi ele quem quis? Ou você estende a mão para que Deus amplie o seu território e te abençoe? Cada pão doado a alguém é uma bênção que entra na nossa casa. Nem sempre as pessoas estão precisando de pão. Às vezes elas precisam de um telefonema, de uma visita.
às vezes elas precisam de um abraço, às vezes elas precisam apenas serem ouvidas por alguns minutos. O pão nosso de cada dia o Senhor tem nos dado hoje, mas temos dividido esse pão com aqueles que não têm. E depois, quando Deus vai e arrasa no Pai Nosso, dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sei que isso aqui mexe com a gente, porque se a gente tem pendências com as pessoas, não acha que Deus não sabe. Você pode trazer o pedido na sexta, pode lutar, pode espernear, ficar nervoso, mas primeiro acerta a pendência, porque a Bíblia diz: você não traz nem tua oferta no altar, não estando em paz com o seu amigo ou com alguém da sua família. Vai lá e acerta essa questão. Por isso o perdão dá o direito de você ser feliz e o outro. A gente não perdoa porque o outro merece, meu querido irmão. A gente perdoa porque Deus pede. Perdão não é sentimento. Tem gente que fala assim para mim: Rosana, eu não posso olhar para a pessoa. A pessoa faz assim, fecha a mão, ó. Eu digo para ela: mas quem está pedindo para você olhar? Eu quero fazer uma oração com você para você perdoar, porque está vindo aí, ó, dor nas costas, coceira no corpo, dor de cabeça o tempo todo. Isso é falta de perdão, está na cara. Você está presa. Quando nós não nos perdoamos, nós nos colocamos numa cadeia, irmãos. Nós impedimos que as bênçãos venham. O perdão é milagroso. Toda vez que você der ao outro que não merece algo que você gostaria de receber, pode esperar. Naquela semana, vem resposta à oração. Anota. Depois você vai me contar se eu estou mentindo daqui. Tem sido assim na minha vida. Nós perdoamos as pessoas todos os dias. Nós passamos muitas vezes na fila de um caixa, de um supermercado, tendo que perdoar alguém que veio na nossa frente. Alguém que falou algo rude na rua, familiares, todos os dias temos que perdoar. Vocês que são casados deveriam todos os dias passar um WhatsApp para o cônjuge assim: te perdoo, I love you embaixo. Porque perdão é todo dia. Todos nós precisamos pedir também a Deus perdão por tudo aquilo que fizemos. E aí, quando o Pai Nosso vem e dá aquela dica especial: não nos deixe cair em tentação, é um compromisso que eu e você fazemos, de estarmos atentos às armadilhas de Satanás. Queridos amigos, disso aqui eu ando entendendo, de tanto atender as pessoas que me contam. Quando elas estão assim no fundo do poço, elas falam assim: nossa, Rosana, era uma coisa tão simples, não era para acabar assim. Era só um almoço com meu chefe. Rosana, eu nunca premeditei ir para a cama com aquele homem. Me fala, serva de Deus, o que aconteceu comigo? Aí eu falo e explico isso aqui. A gente tem que vencer o pecado, não é provando que a gente é forte. Nós precisamos vencer o pecado desviando-se do mal e orando. Você não tem que sair por aí contando para os outros suas fraquezas, não. Para com isso. Você vai no trono de Deus, ajoelha e diz: Senhor, eu sou fraco, e quando eu sou fraco, a Bíblia diz que eu sou forte. Habita em mim, me ajude a mudar os caminhos. Me ajude agora que eu voltei com a minha esposa a apagar todos os telefones da agenda das pessoas do meu passado. Tem pessoas que por um celular têm destruído seus relacionamentos, porque deixam brechas enormes para Satanás em sua vida, por gracinhas que acham que têm controle. Queridos amigos, nós não temos controle sobre nada. Nós, para isso, não somos ninguém. Nós somos pecadores de carteirinha e temos todos aqui nesta nave, você que nos ouve e a Rosana que prega, pecados e tendências pecaminosas. Se não for o poder da oração, nós não venceremos nunca. Então não adianta você pedir para Deus não deixar cair. Você precisa fazer a sua parte, pedir e dizer: não nos deixe cair em tentação, mas já estou fugindo, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, mas já estou buscando a saída e a ajuda. Saibam, meus amigos, eu gosto muito da oração do Pai Nosso, porque eu sei e eu já vi debaixo dos meus olhos o que ela pode fazer. Numa determinada ocasião na Flórida, assim, no meio de uma possessão demoníaca de alguém, o Pai Nosso foi cantado. As pessoas cantando fracas, elas repetiam os versos. E neste momento do Pai Nosso, onde a Bíblia diz com poder: porque teu é o reino, o poder e a glória. Satanás se foi. E sabe por que ele se foi? Porque quando nós estamos com Deus, o reino é dele e chega na nossa casa. Eu queria muito que você soubesse que nessa noite você faz parte de um reino, o reino de Deus. Portanto, fica muito pequeno hoje isso aqui, ó, que nós estamos fazendo na nossa cesta de oração. Não que não tenha valor. Sabe por que fica pequeno? Porque Deus tem infinitamente mais para mim e para você.
A Bíblia diz que o Senhor quer fazer infinitamente mais. Que o Senhor hoje, através da oração do Pai Nosso, nos dá os passos certinhos para recebermos dEle aquilo que precisamos, sem precisar nos desesperar, sem precisar nos sentir inferiores, que eu não recebo porque o outro é melhor que eu. No reino de Deus não há melhores, todos são bons. No reino de Deus todos são iguais. No reino de Deus todos são amados por um mesmo Pai, que não é como aqui na terra, que tem 5 filhos, a mãe gosta mais do mais velho e fala que não, mas está óbvio que tem preferência entre os irmãos, vê no olhar, no jeito de agir, no jeito de corrigir. Não, no reino celestial todos somos os filhos amados, os queridinhos do Pai. Saibam, meus amigos, eu e você precisamos dessa parte do Pai Nosso, entender que a resposta virá, mas eu preciso abrir mão de que a glória seja para Rosana, ou para Rita, ou para Rosane, ou para Josiane, ou para Nildete. Eu preciso compreender que quando a resposta vier, eu não preciso vir aqui na frente falar: olha, gente, o negócio foi assim, ó, era uma noite escura, a irmã Joana precisava de uma oração e ela me procurou. E é claro que eu tenho um sistema de oração muito poderoso, então eu ajoelhei, eu organizei. Para com isso. Quando a irmã Joana te procurar, ora com ela, se atira de joelho do jeito que você está, pede misericórdia, entrega os seus pecados para Deus, perdoa os seus inimigos, reconhece a grandeza de Deus e diz: ah, Senhor, se agradares de ouvir a minha prece hoje, eu prometo que eu saio da frente, eu faço pano de fundo. Eu tenho todos os dias procurado tomar esse cuidado, porque Deus tem falado muito sobre isso comigo. Quando nós roubamos a glória de Deus, é algo que fere muito o coração de Deus. Por isso a importância de trazermos tudo no altar. Por isso a importância da entrega. E dizer para Deus: Senhor, porque teu é o reino, não minha vontade. Porque é a tua vontade, não a minha. Porque o reino é teu, que eu trabalho do jeito que o Senhor pede, não do jeito que eu gosto. Todos nós gostamos de fazer muitas coisas, mas nem sempre no reino de Deus nós vamos fazer somente aquilo que a gente gosta, porque o reino é dele, ele é quem dita as regras. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Vai me trazer respostas muito antes do que eu imagino, porque hoje esse poder desse reino está à nossa disposição e a glória é toda para ele. O reino dele dita o tempo, a hora e como fazer. Sabe por quê, queridos amigos? O poder não está em nós. Dá um amém para isso. O poder está nele. O jeito de acontecer é dele. O poder está nele. A maneira como ele vai fazer vai nos surpreender. Deixa Deus te surpreender. Eu estou aprendendo isso. Eu tenho um pedido de oração, eu apresento para ele, eu falo: Senhor, eu tenho uma ideia aqui, tá? Se eu fosse o Senhor, eu fazia assim, assim, assim para dar certo para o meu ministério. Mas o Senhor é soberano. Eu te entrego todo o controle da minha vida. Portanto, faz do seu jeito. E, gente, as coisas que Deus tem feito, não dá para contar. Deus é muito especial. Ele nos vê como pessoas únicas. E é por isso que, enquanto meu amigo Alexandre canta sobre essa entrega profunda, eu queria que você pensasse um pouquinho mais em como você tem orado o Pai Nosso na sua casa. Como vai a sua união em oração? Essas 3 quartas nós vamos nos unir em oração de tal forma que eu queria hoje lançar para você um desafio no nosso apelo. Em primeiro lugar, eu quero que você venha à frente se você precisa de uma oração especial. Você tem um pedido por alguém, se já colocou aqui no seu papelzinho. E como nós pedimos, o pastor Denilson pediu que ninguém colocasse o nome, cada um que vier vai levar o pedido de alguém. E nós vamos combinar assim: vamos nos unir em oração por 7 dias. E quando você orar pelo pedido dessa pessoa, eu quero que você diga assim para Deus: faça a tua vontade. Você vai descobrir como Deus se move por nós. Você vai descobrir o poder da união da oração. Porque, como eu te disse no começo, Deus se agrada em nos responder. Só que Ele tem 3 formas. Ou Ele vai dizer sim, 9h30 da manhã amanhã. Ou Ele vai dizer não, você vai ficar um pouco contrariado, mas segura na mão dEle. Ou quando tudo estiver quieto, Ele está pedindo para você esperar. Porque Deus trabalha de forma artesanal sobre os nossos pedidos. Se eu falo para alguém nessa noite, à distância, que está passando por angústia, Deus tem livramento para você. Ore,
Deem prioridade à oração. Para de fazer a oração para esperar o rapaz do solo chegar. Faz aí 2 orações. Para de fazer aquela oração corriqueira de quem não está acreditando no que está fazendo. A Bíblia diz que não é para você ir para os Facebook fazer teu desabafo. Entra no teu aposento, fecha a porta, cai no joelho e fala com Deus no secreto, porque depois Deus vai te exaltar no público com tua resposta. E a glória será para quem? Para o Papai Celestial. Você pode vir à frente para a gente orar pela tua vida, pelas tuas batalhas espirituais, materiais, financeiras. Mas hoje você tem uma responsabilidade, tarefa de casa. Você vai levar aqui o pedido de alguém sem escolher. E nós vamos orar até quarta-feira que vem. Porque Deus, lá do céu, levanta o seu braço e diz: é agora. Meus filhos estão unidos em oração. Vou descer o meu espírito e vou me manifestar. Deus, eu quero ser inteiro, eu quero de verdade. Eu quero ser completo no Senhor Jesus. Mas meu pobre coração só é metade se o coração de Cristo não pulsar em mim. Por isso estou aqui neste lugar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso estou aqui. Não quero assim viver, mas Cristo vive em mim. Um dia eu decidi me entregar, mas até hoje eu não sei se realmente me entreguei. Por isso estamos aqui, Jesus, para renovar a aliança que um dia nós fizemos junto a Ti. Por isso estamos aqui neste lugar, mesmo que seja só uma parte do que podemos ser. Vamos nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso estamos aqui. Não quero mais assim viver, mas Cristo viva em mim. Senhor, me ajude a levantar. Sozinho não consigo. Eu quero ir a Ti, mas toda vez algo me detém. Me perdoa o que estiver nos impedindo. Então queremos juntos ir em direção a Deus. Por isso me entrego neste lugar. Eu me entrego por inteiro,
tudo que posso ser, eu vou nesse instante. Não pode ser depois, pois alto preço Cristo já pagou por nós na cruz. Fragmento, já não somos mais, pois somos completos em Jesus. Somos completos em Jesus. Quando eu vi vocês pegando os pedidos, deu uma emoção tão boa. Você está levando a vida de alguém para casa. E eu vou te dizer uma coisa: quando cuidamos das coisas dos outros, Deus cuida das nossas. Estamos nos destituindo nessa noite de todo o egoísmo do nosso pedido e abrindo mão daquilo que eu preciso, para que o filho de alguém receba e eu não coloque o meu Christopher mais em primeiro lugar. Isso é unidos em oração. Unidos em oração é abrirmos mão da nossa própria vontade para conhecer o melhor de Deus. Unidos em oração é pararmos de ir para a oração somente por uma necessidade e aprender não mais fazer cultos de murmuração, mas sim de glorificação e louvor a Deus. Deus hoje está entre nós e quer visitar a sua casa. Você que nos ouve à distância, nossos queridos amigos da Igreja Maranata estão nos ouvindo de longe hoje, assistindo o nosso culto. Deus está ouvindo as preces de cada um de vocês. Deixem os resultados com o Eterno, porque Ele tem cuidado de mim e de você. Poderoso e grande Deus, obrigada por essa noite tão gostosa na tua casa de oração. Obrigada porque pudemos entregar no altar tudo aquilo que somos, o nosso melhor e o nosso pior. Aqui estão também as talhas sujas de nossa vida e pedimos perdão ao Senhor em alguma coisa que temos falhado contigo ou com o próximo. Que cada um que está aqui nos ouvindo à distância ou presencial possam buscar ao telefone alguém que precisam se acertar. Ninguém vai atrás de ninguém, Senhor, para ficar chorando, nem lembrando o passado, mas irá para abençoar. Toca os pedidos dos queridos amigos que estão nas nossas mãos, para que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que haja alegria hoje no nosso coração, que seja uma boa noite e que sábado estejamos aqui prontos para louvar o teu santo e sagrado nome na tua presença. Cura as nossas feridas, aumente a nossa fé e nos ajude a partir de hoje priorizar os nossos momentos de oração, porque sabemos que juntos somos mais fortes e sabemos que em nome de Jesus poderemos tocar o céu. Fica conosco hoje e sempre, é o que te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, o Senhor do Pai nosso, o nosso Salvador. Amém.